todo torcedor gosta, falar de futebol, que é a paixão brasileira, né? Mas claro, a gente não fala só de futebol aqui não, viu? Bruno Balacó já está aqui nos nossos estúdios, o nosso perito no jornalismo esportivo. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Bom dia, Ellen. Bom dia para todos que nos acompanham. Mais um domingão aí de esportes, temporada do futebol encerrada. Você falou aí do futebol, Ellen? A bola já parou de rolar. Meio de semana tivemos, inclusive, Copa do Brasil. Futebol oficialmente de férias. Todo mundo já curtindo aí o seu merecido descanso. Mas a gente vai analisar aqui o feito do Fortaleza, né? Esse representante cearense que, como todo mundo sabe, terminou o Brasileirão no G4 e vai disputar a fase de grupos da Taça Libertadores, né? Pela primeira vez aí na história. Mas o que a gente quer debater aqui é o que isso significa, principalmente para o futebol cearense e nordestino. Claro, para o futebol cearense nós já sabemos. É a primeira vez na história que um time cearense vai disputar a Taça Libertadores, que é aquela competição do primeiro escalão do futebol internacional sul-americano. Nenhum time cearense chegou até lá e o Fortaleza quebrou essa barreira. Mas e para o futebol nordestino? Também foi uma conquista histórica e muito expressiva. E a gente vai entender nessa imagem que a gente vai mostrar na sequência aí na tela. Essa imagem que a gente está vendo aí já são dos nordestinos que disputaram até hoje a Taça Libertadores. Nós temos o Fortaleza apenas como quarto time, sendo o primeiro aqui do estado, nordestino, a disputar a Taça Libertadores. Porque antes, a gente teve pela última vez o Sport, que disputou lá de Pernambuco em 2009, depois que ele foi campeão da Copa do Brasil em 2008, ele ganhou esse direito de disputar a Libertadores e 13 anos depois tivemos esse ato de 13 anos, um time nordestino volta a disputar a Taça Libertadores justamente através do Fortaleza. O Sport que já disputou duas vezes, em 1988, que foi o ano seguinte em que ele foi vice-campeão, melhor, que ele foi campeão brasileiro, né? Ele venceu lá a Taça União, dividiu o título com o Flamengo e ganhou o direito de disputar a Taça Libertadores. E depois, em 2009, como eu disse, vencendo a Copa do Brasil. Tivemos também o Bahia, que foi a equipe nordestina que mais vezes disputou a Taça Libertadores. Jogou em 1960 e em 64, que foram aqueles anos em que o Bahia venceu a Taça Brasil, que hoje é reconhecido como Campeonato Brasileiro, portanto o Bahia já é bicampeão nacional. E também em 1989, ele também venceu em 88 o Campeonato Brasileiro já nesse formato parecido com o atual e também conquistou esse direito. Então, Bahia, das equipes nordestinas, é a que mais vezes disputou a Taça Libertadores. E tivemos ainda o Náutico lá de Pernambuco, que em 1968, naquela fase esplendorosa do time pernambucano, o Timbu, que foi ex-campeão estadual e tudo mais, eles chegaram à Libertadores em 1968. Então é isso, Ellen. Futebol nordestino de volta à Libertadores a partir do Fortaleza. Vai ser o único time na fase de grupos da Libertadores, o time nordestino, com grandes possibilidades de pegar aí 3 grandes forças internacionais. Já está certo que nessa primeira fase serão 6 jogos, né? 3 jogos aqui e 3 jogos fora de casa. Fortaleza vai enfrentar 3 equipes do exterior. Quem ele vai enfrentar, a gente vai saber nas próximas semanas. Logo, logo teremos o sorteio e fica a expectativa, claro, de que o Fortaleza faça jogos de altíssimo nível, já que em 2020 ele enfrentou o Independiente, que é considerado o rei de copas, um dos principais campeões do futebol sul-americano, time argentino. Quem sabe agora pode pegar um Boca Juniors, um River Plate, uma equipe do porte de um Nacional do Uruguai. Vamos aguardar o sorteio. Mas o fato é que o Fortaleza certamente vai cair no grupo duro, com pelo menos 2 grandes potências do futebol sul-americano. De fato, Fortaleza curte suas férias da melhor forma possível. E para finalizar o assunto Fortaleza, a gente não pode deixar de enaltecer aqui, Ellen, o espetáculo que a torcida do Fortaleza deu. A gente ficou devendo semana passada as imagens da torcida do Fortaleza. Solta aí, produção, só para você ter uma ideia do que é que rolou no jogo de despedida do Fortaleza no Brasileirão 2021. Olha isso. Que foi aquela vitória por 2-1 sobre o Bahia, vitória que garantiu o time na 4ª colocação. Mais de 52 mil pessoas no estádio. Foi o maior público do futebol cearense em 2020 e 2021. E olha só esse show da torcida. Esse show de luzes. Você vê ali todo o Castelão incrível, em cores, né? Com as cores do Fortaleza, aquele amarelo ali na tela é como se fosse ali o troféu da Libertadores, né? Celebrando aí essa conquista. Foi um show de luzes, de arrepiar, tudo isso transmitido. Quem estava lá, com certeza nunca vai esquecer desse momento muito marcante para o torcedor. E quem assistiu pela televisão também se arrepiou. Esse espetáculo que foi a torcida do Fortaleza, mais uma vez, o que não é bem uma novidade, né? Desde 2017, 2018, a torcida do Fortaleza tem se notabilizado por fazer belíssimas festas nos estádios, fazendo mosaicos, enfim, já está mais do que rotina em jogos assim importantes.
E claro, essa despedida do Brasileirão foi apoteótica, com vitória, com festa da torcida, e agora fica a expectativa para saber o que vai acontecer com o time em 2022, que vai lutar pelo tetracampeonato cearense, já tem Copa do Nordeste, tem Brasileirão de novo e, claro, Libertadores, que é o grande desafio do time na próxima temporada, Ellen. É verdade. E o Ceará, você preparou também aí um material pra gente, né? Tem um material super especial, Ellen, porque a gente sabe que futebol não é só nas quatro linhas. A gente sempre brinca, né? Não é só futebol. Tem todo um lado social que a gente sabe, tem política, tem economia, tem uma série de coisas que envolve o futebol para além daquele jogo ali da bola rolando. E a gente tem uma história que, de tão sensacional, ela foi reconhecida pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Olha só que bacana, né? O zagueiro Klaus do Ceará, ele ensinou o massagista do clube a ler. O massagista com mais de 15 anos de casa, durante os tratamentos, quando ele estava lá no departamento médico, ele percebeu lá que o massagista Orlando não sabia ler, ele meio que se sensibilizou com essa causa e nesse momento que ele ficou lá no departamento médico se recuperando, ele conseguiu dar umas aulas em pouco tempo. O seu Orlando, essa grande figura que a gente conhece tão bem lá em Porangabuçu, aprendeu a ler, hoje já escreve, coloca números, letras, já assina, faz tudo graças a esse apoio fundamental do Klaus, zagueiro do Ceará. E essa atitude, esse gesto de fair play, né, de jogo bonito no futebol, foi reconhecido. Ele esteve semana passada lá no Rio de Janeiro recebendo essa premiação da CBF de exemplo de jogador, porque não é só futebol. E para a gente entender direitinho essa história do Klaus e do seu Orlando, a gente vai conferir esse VT especialmente preparado pela TV Vozão, a Vozão TV, que é a TV oficial do Ceará. Solta aí a reportagem. Eu sou Orlando, trabalho massagista já há 15 anos, já como massagista. Aos 64 anos, a minha vida ganhou uma nova história. Então, eu estava no departamento médico, né? Eu ia passar por um procedimento cirúrgico no braço e acabei ouvindo a história. Ele estava contando uma história para o Gabriel Dias a respeito da documentação dele. E eu ouvi a história e aí no outro dia eu trouxe algumas palavras para ele e pensei em ajudar ele a aprender a ler. J com A, já, C com A, K, R com E. Ré, já, K, Ré. Então, essas 3 semanas eu fiquei no departamento médico, né, só fazendo academia às vezes, e aí eu ia para bicicleta e levava ele junto, ele sentava do meu lado, e até tem vídeos bastante interessantes disso também, ele sentado do meu lado tentando ler, né, tentando aprender. Né, é um N. Que o doutor tá filmando, vamos lá. E aí depois que eu fui pro campo, eu sempre incentivava ele acabou indo para a escola, né? Então eu perguntava para ele como é que estava o andamento das coisas, como é que estava na escola, qual é que era a didática que eles usavam e tentava ajudar ele também quando eu podia, né? E incentivar ele a continuar esse aprendizado. Depois que o professor Klaus me deu essa oportunidade, eu estou indo para o colégio, estudando, oportunidade de aprender, ler e escrever, então isso tem melhorado muito na minha vida. Isso para mim tem sido maravilhoso. Uma satisfação, né? Poder ver ele querendo aprender cada vez mais, querendo buscar palavras. E hoje ele já passa nas paredes do clube, onde tem algumas coisas escritas, e ele já consegue ler, ele já consegue juntar as letras, né? Então é gratificante isso na nossa vida, né? Não como um atleta também, mas como pessoa. É gratificante poder ver que ele está evoluindo e poder ver que ele tem essa ambição também de aprender cada vez mais e que ele está podendo ter essa oportunidade também. Aos 64 anos, a minha vida tomou uma nova história, porque, digamos, eu estou tendo a oportunidade de aprender a ler e escrever, já depois de tanto tempo perdido, né? Primeiro que foi uma atitude espontânea, assim, né? Foi uma coisa que eu pensei no momento ali, cara, eu vou ajudar ele, é um cara que está aqui todos os dias, enquanto a gente trabalha dentro do campo, ele está ali nos ajudando, nos dando suporte e a gente pode mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor com pequenos gestos, né? Quando eu comecei isso, não achei que ia tomar uma proporção tão grande. Fazer a diferença. O Klaus e o seu Orlando? O zagueiro do Ceará fez ele. Então, eu não sabia que ia ter essa repercussão, mas é gratificante poder estar recebendo esse prêmio hoje. Agora, Tainá, a gente vai sair um pouquinho das 4 linhas. Você topa? Topo, claro. Porque a gente vai mostrar aqui uma das histórias que provam que nunca é só futebol. Durante a recuperação de uma
uma lesão, o Klaus soube que o massagista do clube, o seu Orlando, não sabia ler. Eu queria que você recebesse aqui com muito amor e carinho, com forma de agradecimento. Obrigado, senhor. Obrigado, Klaus. Orlando. Show. Aí. Que história bacana, meninos. Não tinha nome melhor pro prêmio, né? Não é só futebol. Que imagem, né? Fala muito do que a gente passou. Então, obrigado. Obrigado também. Vai me marcar muito o resto da minha vida. Isso aí. Show, senhor. Vocês merecem isso aqui, ó. Boa. Parabéns, Klaus. Parabéns, seu Orlando, também por essa iniciativa de querer começar a ler. Parabéns. Quando a gente fala que não é só futebol, é disso que a gente está falando, Karine. Parabéns por essa experiência. Parabéns. O poder do futebol é incrível. Esse futebol é maravilhoso. Esse confia em Deus é que nem usa muito de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. É isso, gente. De arrepiar. Que lindo, de Balacó, arrepiar essa meu história Deus. do Klaus e do seu Orlando. 64 anos, não sabia ler nem escrever. Klaus foi lá, numa atitude totalmente espontânea. Ele deu início a essa iniciação no mundo das letras, já assina tudo. Uma reportagem, um exemplo totalmente fora da curva no futebol, mas que a gente enaltece demais essa iniciativa do zagueiro Klaus. A gente sabe que, muito lindo. como cidadão, realmente ele prestou assim um serviço fantástico. Parabéns o Klaus, parabéns também o Ceará, o seu Orlando também, pelo exemplo de determinação, porque quis de fato ali aprender, foi determinado, hoje ele já assina, já faz tudo. E essa atitude, claro, tinha que ser totalmente reconhecida e foi, inclusive com um troféu para os dois. Sim. Aí que estão de parabéns. Belíssima atitude do Klaus, de fato, deixou a gente muito emocionado com esse gesto dele. Reconhecida e exaltada, né? São gestos assim que a gente precisa ver, falar, comentar e segui-los, né? São gestos de exemplo. Bom, saindo um pouco do futebol, a gente tem basquete, né? Como é que tá o Carca Lion aí? Carca Lion tá começando a decolar. A gente fala que o Carca Lion, né, que tem essa origem do carcará com o leão, o carcará tá começando a alçar voo. Maravilha! NBB, que é o novo Basquete Brasil. Depois de um início muito turbulento, o basquete cearense com várias derrotas, o time hoje já vem numa sequência aí de 2 vitórias seguidas. Então o carcará vai fechar o ano de 2021 com mais 2 jogos, com objetivos muito bem definidos. O Carcará que quer chegar agora no G8 ali do NBB, que é o novo Basquete Brasil. Ele está no momento na 12ª posição, mas ali colado com as equipes logo acima dele na tabela, vencendo os próximos jogos, certamente ele chega nessa zona de classificação que disputa o Super 8, né? Que é esse torneio que envolve, torneio de verão, que envolve os 8 primeiros colocados. Então essa é a meta do Carcará, do Carca Lion, para fechar o ano de 2021. E o time tem 2 jogos nos próximos dias. Já, às 11 da manhã, o Carca Lion joga contra o Minas, jogo fora de casa, 11 da manhã. E na segunda-feira, dia 21, pega a equipe do Flamengo. Aí é parada dura, o jogo lá no Rio de Janeiro, o Flamengo potência do basquetebol nacional. 20 horas, 8 da noite, então, Flamengo e Basquete Cearense, Fortaleza, Basquete Cearense fechando a temporada. A gente espera que com pelo menos uma vitória, o Basquete Cearense possa terminar o ano entre os 8 e partir com tudo para essa etapa final do NBB. Lembrando que o Fortaleza Basquete Cearense representa o nosso esporte nessa modalidade, o NBB, que é elite do basquetebol brasileiro desde 2012. Então já são várias temporadas ali entre as melhores equipes do país e a gente fica na torcida, já que o time está reagindo no campeonato e tem tudo para continuar brilhando na competição. Toda a torcida aqui para o nosso Carca Lion. Maravilha. Balacó, você fica aqui com a gente, viu? Por favor, porque nós vamos continuar falando de esportes. Mais precisamente, esportes radicais, né? Pois recentemente aconteceu o Circuito Brasileiro de Wakeboard na Lagoa do Colosso e tivemos participação de cearenses no pódio, um deles. Vocês conhecem, viu? Que participou aqui do nosso GC+, algumas semanas atrás. E a gente vai ver essa matéria agora com a Natália Campos. Dá só uma olhada. Eu vim para um lugar lindo, que é um verdadeiro paraíso dentro de Fortaleza, bem próximo à Avenida Washington Soares, uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital. Essa aqui é a Lagoa do Colosso. Só de chegar nesse lugar já dá uma paz, esse contato com a natureza.
no meio da cidade, traz uma tranquilidade que a gente adora. Mas eu vim para cá, Luciana e Miguel, para conhecer de pertinho o campeão brasileiro de wakeboard, porque ele é o campeão brasileiro, representa o Ceará nesse circuito, representa muito bem, mas treina aqui no Colosso. E a gente vai conhecer ele agora. Daniel, conta pra gente como é que foi representar o Ceará nesse circuito nacional. Olha, foi uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo muito certo, porque você conseguiu aí o primeiro lugar, é o campeão nacional. Explica pra gente, Daniel, como é que foi tudo isso? Como é que funciona esse circuito, esse campeonato? Porque muita gente ainda não tem tanta afinidade, não tem muita informação sobre o wake aqui no Ceará, né? Sim, então, o wake aqui no Ceará já tem um tempinho, nosso parque já tem 10 anos de idade, mas há uns 5 anos que o wake está se tornando um esporte nacionalmente mais popular. O circuito ele é composto por 6 etapas, Brasil afora, 1 etapa online, 5 etapas em cada região no Brasil. E a última agora foi em Teresina, onde finalizamos tudo, a 6ª etapa. E graças a Deus deu muito certo para o nosso Ceará, tanto comigo no pódio como com o Germano, que é aqui meu sócio do parque. Sim, tivemos 2 brasileiros aí nesse top, né, do wake. Agora, Daniel, você não é cearense, né? Veio para cá pequenininho, é cearense de coração, mas foi aqui no Ceará, foi aqui no Colosso que você começou a treinar, não é isso? Exatamente. Eu vim para o Ceará com 10 anos de idade, sou curitibano, mas já me considero cearense totalmente. E aqui no Colosso, em 2015, eu já conhecia um pouco o esporte, mas em 2015 teve uma competição entre amigos, uma brincadeirinha que era uma competição de time. Aí eu tive a felicidade de ganhar a minha categoria e meu time ser o campeão. Na época eu estava um pouquinho sem hobby, isso aqui me pegou de jeito. Desde então foi treino, fui conseguindo umas conquistas legais e aí não tem jeito. Hoje é minha vida, virou meu parque, daqui não saio. Outro cearense que é destaque no esporte é o Germano. Ele ficou com o 3º lugar do circuito nacional e no ano que vem promete tomar o título do amigo. Germano, me conta o que o Ceará tem de tão especial que vocês 2 conseguiram ocupar aí esse pódio, né? O 1º lugar, o 3º lugar foi seu também. O que o Ceará tem de diferente, hein? Na verdade, eu acho que é o clima, tá? Primeiro, a gente tem um clima que é propício o ano inteiro, ou seja, a gente nunca tem frio. A gente está sempre no calor, então... Sempre no calor, estamos suando aqui agora, né? Exatamente. Estamos sempre no calor, então cair na água é sempre muito bom, né? Porque a gente refresca e aproveita. Enquanto lá no sul, no sudeste, a galera pega aquele friaca na metade do ano. Eles sofrem um pouquinho mais. Sofrem, né? E outra coisa que ajuda muito, eu e o Jamu estamos sempre disputando um contra o outro. Mesmo em casa, brincando, tipo, vamos mandar o mais difícil, bora. Aí vamos lá, a gente fica tentando até conseguir acertar. Então isso puxa muito o esporte, né? A gente fica se puxando. Uhum. Amigos competindo. Amigos e competindo, mas tipo... Se eu não me dou bem, mas ele se dá bem... A vitória é de vocês. Né? A gente fica feliz. Lógico que eu prefiro estar ganhando dele, né? Ele disse que para o ano que vem, para 2022, quer manter o título com ele. Você vai tentar roubar aí? Como é que vai ser? Lógico que eu vou tentar. Não vai ser mole? Não, esse ano foi um pouco atípico para mim, porque eu quebrei o pé no final do ano passado. Então eu não pude participar de todas as etapas. Ainda estava em recuperação. Isso, não participei das primeiras etapas. E quando eu entrei na 3ª etapa, eu acho, eu ainda entrei meio receoso, sem estar treinado. E depois é que o bicho começou a pegar. Então, ano que vem, ele que se prepare, né? Total. O adversário vai estar mais preparado ainda. Com certeza. E no que depender do atual campeão, isso não vai ser fácil. Bom, 2022 vou correr de novo o circuito brasileiro com certeza, tentar segurar esse título. E eu tenho também as metas pessoais, né? Algumas manobrinhas mais difíceis que eu ainda quero acertar, alguns marcos que eu ainda quero atingir. Quem sabe um dia a gente até arrisca o Mundial, né? Muito bom, né, Balacó? Olha, esse primeiro semestre eu vou me aventurar no wake, viu? Não vai ter vento pra eu velejar. Você prometeu aqui, Ellen. Você prometeu aqui. O Dani estava aqui algumas semanas atrás e disse isso, né? Que ia te convidar para essa aula e a gente quer ver isso aqui no GC Mais Destaques. O resultado dessa aula, porque você já tem essa base do kite, agora leva isso para o wakeboard.
lá nesse paraíso que tem aqui de prática do wakeboard. Colosso, vamos aguardar, ver o que vai rolar dessa aventura. É uma espécie de Ellen Praia Salles versão na lagoa, né? Mas é aquático. Mas você gosta do mar, de água, então tá em casa. São quase um anfíbio, né? Total. Balacó, vamos de Ellen Praia Salles? Tem que ter, né? Gente, domingo é dia de quê? De domingo é dia de praia, né? Então esse quadro é fixo, a gente tem que de alguma forma colocar aqui. E assim, na verdade, é uma escolha totalmente fundamentada porque os esportes de praia, a gente disse isso aqui o ano inteiro, estão bombando, principalmente nessa época do verão. São várias modalidades e, claro, a gente tem muito o que falar. E você, principalmente. Perita no assunto. Eu acho que a gente vai, inclusive, ver imagens suas hoje aí na Ai, tem ativa, surpresinha. Né? Olha isso. aí. Porque, pessoal, no final de semana passado aconteceu o 7º Jericoacoara Cultura Longboard Surf Festival. Surfistas de vários estados de todo o litoral brasileiro estiveram presentes na paradisíaca Praia de Jericoacoara, que eu amo, para disputar os títulos de 14 categorias. O local lá de Jericoacoara, o Antônio Vitor e a pernambucana Atalanta Batista ficaram com os títulos latino-americanos e mandaram muito bem nas ondas. Eu estive no Preá, né, que é aquela praia pertinho, vocês já sabem, todo final de semana praticamente eu tô por lá. Minha casa, né? E eu tive a oportunidade de conversar e velejar, tá? Junto de um garotinho de 9 anos, gente, o Benjamin, que participou do campeonato com prancha de longboard. Ele também surfa de pranchinha e veleja de kite também. O garoto é uma fera. Olha aí o que eu preparei pra vocês. Já sabe, eu tô sempre por aqui, dessa vez com o Benjamin Almeida. Ele tem 9 anos, só 9 anos, que já surfa de longboard, de pranchinha, já veleja também, a gente velejou ontem juntos, foi muito bacana. Ele é o atleta mirim, ele é o mais novo atleta federado do Rio de Janeiro de surf. Ele é de Búzios, né, do Rio, mas atualmente mora em Pipa. Estamos aqui passando a temporada do Preá, né? Ele veio participar de um campeonato. Como é que foi isso aí, Ben? Me conta. Eu fui participar, tava morando aí a gente veio mais ou menos a gente vai ficar 1 mês e meio e eu vim pra competir, mas não passei e então aí eu aproveitei o tempo pra velejar, né? Mas o importante é participar da competição, né? Que é mais legal, você tá sempre entre os atletas, aprendendo mais sobre o esporte. E aí, o que você acha do surf? Chama a criançada pra velejar, pra surfar? Aqui em Jeri, no Preá, já tem 2 pessoas que velejam, que é o Cauã e o Pierre. Que são mais ou menos da mesma idade, né? O esporte é muito bom pra mim porque eu sempre tô em algum lugar que tem mar, também encontro um monte de gente legal, meus amigos que moram em cidades. Os campeonatos você sempre encontra gente, né? Eu sempre encontro todo mundo que... todos os meus amigos. Ô, bem, muito obrigada. A gente vai velejar hoje de novo, né? Junto? Bora? Bate. Manda um beijo pro pessoal do GC Mais Destaques. Beijo. Tchau. Aê! E aí, muito legal, né? Beleza, viu? Agora eu queria saber 2 coisas, né? Primeiro, parabenizar o nosso querido... Você chamou de pivete, mas na verdade é o nosso Ele é o garotinho querido, maravilhoso. Se garantiu demais, é um fenômeno, vai crescer como um grande atleta. E outra coisa, queria saber da roupa. Fala aí, que roupa é essa? Ah, eu tava velejando de long, né? Porque tu sabe, né? Eu parece que não tenho mais equilíbrio corporal, tô caindo, tô ralando nos cantos, tô cheio de machucado. Mas isso é porque o esporte quem te tá segue tá acompanhando essa saga das lesões, né? Nas redes sociais, eu tô me machucando. Toma mais cuidado das próximas. Mas, ó, vou te falar, é uma delícia as sensações que o esporte traz. Eu tô muito feliz. Ótimo. Balacó, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais um programa super especial que a gente vai fazer uma retrospectiva e o esporte, olha... É tanta coisa para falar. Tem bastante. Mas já vou garantindo que é só coisa boa. Ah, com certeza. Muito obrigada, Balacó. Até semana que vem. Até semana